Iniciar a gravação. Então, retomando aí, seguindo a ordem da pauta de manhã, é o item 88. Item 88, eu vou abrir o arquivo. O item 88 tem como recorrente Pedro da Rocha Brits. É depósito bancário, ano calendário 2006. Ele tem uma peculiaridade, que no caso, os depósitos bancários de origem não comprovada, eles foram apurados na conta bancária da titularidade da mãe, da progenitora do recorrente, a senhora Deolinda da Rocha Brits. Segundo a fiscalização, os recursos creditados na conta de depósito pertencem ao filho, que evidenciando interposição de pessoa, motivo pelo qual o lançamento foi feito em nome deste último, do filho, com fundamento no parágrafo 5º do artigo 42. Então, esse ponto ele é um ponto fundamental aqui no lançamento, para ser analisado essa pertinência desse entendimento da fiscalização. Já adiantando, a fiscalização também atribui responsabilidade solidária pelo crédito à mãe, por interesse comum na situação constitutiva do fato gerador. Ambos foram intimados, só que apenas o recorrente, que foi considerado o contribuinte, porque os depósitos, a fiscalização entendeu que pertencem a ele, apenas o contribuinte, apenas o recorrente apresentou impugnação e também apresentou recurso. A mãe não se pronunciou no processo. Na primeira instância, a maior parte do imposto lançado restou exonerado, a maior parte, com exceção dos depósitos bancários com vinculação inequívoca a pessoas físicas e jurídicas do relacionamento do contribuinte, segundo a descrição da fiscalização. Quanto aos depósitos remanescentes, que é uma parte menor, reduzida em relação ao todo inicial, foi mantida a qualificação da multa de ofício. Então, os dois pontos essenciais que vamos analisar será a atribuição da sujeição passiva e a qualificação da multa, caso mantida a sujeição passiva. As razões de defesa são as seguintes no recurso voluntário: invalidade da ação fiscal, observância dos atos normativos da Receita Federal, sobretudo pelo descumprimento dos requisitos para a seleção prévia dos contribuintes a serem fiscalizados, e também invalidade da ação fiscal por incompetência dos auditores fiscais responsáveis pela execução da ação fiscal. Nulidade do lançamento por cerceamento do direito de defesa, visto que a fiscalização foi desenvolvida à sua revelia, impedido de conhecer os elementos existentes contra si para contestar os fatos. Erro de direito na determinação do fato gerador, o aspecto temporal, que segundo o recurso deve ser mensal e não anual, como lançado. Absoluta falta de produção probatória pela autoridade fiscal para imputar à pessoa do recorrente a infração de omissão de rendimentos depositados na conta de titularidade da sua genitora. A autuação está baseada em indícios e inferências, enquanto a existência de interposta pessoa demanda prova cabal. E, por fim, indevida aplicação da multa no percentual de 150%, por falta da descrição da conduta ilícita praticada pelo recorrente,
que autorize a exacerbação da penalidade. Então, eu conheço o recurso, porque uma vez satisfeitos os requisitos de admissibilidade, e nós enfrentamos aqui as preliminares. São preliminares, com exceção, essa primeira ao menos, envolve questões diferentes do usual, que é a inobservância dos atos normativos da Receita. Então, eu vou aqui resumir, tentar resumir para ser mais claro, mais breve. Fiscalização teve origem, a fiscalização inicial nas próprias contas do senhor Pedro, que é o recorrente. Fiscalização nas próprias contas dele por solicitação do Ministério Público. No decorrer dessa fiscalização, foi verificado a possibilidade de haver descumprimento de obrigações tributárias por parte da mãe, com base nas contas da mãe. Então, foi encerrada a fiscalização e iniciado uma fiscalização na genitora, nas contas bancárias. E aí, nessa fiscalização, foi, então, a autoridade fiscal concluiu que parte dos valores lançados na conta da mãe, de titularidade da mãe, não, o recorrente não participa, não é titular, esses valores pertenceriam ao recorrente, ao filho, e aí foi feito o lançamento em nome do filho após devidamente intimado. Esse é o contexto. Tá? Então, tem um processo, eu cito aqui, do filho, contas do próprio filho, e também esse processo que se refere à mãe. Então, esse planejamento da ação fiscal, ele, no meu entender, que eu estou dizendo aqui logo no início, citando os atos da Receita, ele está em conformidade, não há nenhuma irregularidade. Porque, em síntese, o contribuinte ele alega que deveria ter sido feito, como era uma situação excepcional, deveria ter sido o planejamento definido pelo órgão central em Brasília, pela Coordenação Geral de Fiscalização. Eu explico, trago a norma, explico que não, explico que trata-se de realização de procedimentos fiscais para atender demanda de órgãos externos, tais como o Poder Judiciário e o Ministério Público, e isso está previsto no próprio ato, e as próprias unidades locais ou regionais podem deflagrar esse tipo de ação fiscal, que são ações fiscais muitas vezes excepcionais, elas estão fora daquele planejamento usual, anual, né, que se faz de um ano para o outro. Surgem para exatamente atender demandas ou requisição ou solicitação do Ministério Público. Foi esse o contexto. Então, não vejo nenhuma irregularidade aqui, justifico todo o raciocínio na parte inicial. O segundo tópico é que o domicílio fiscal se localiza, do contribuinte se localiza em Santos, em São Paulo, e a ação fiscal foi determinada pelo superintendente do Estado de São Paulo, que é chamada 8ª Região Fiscal, para esse contribuinte, ou seja, ele reclama que a jurisdição não teria jurisdição sobre o domicílio tributário, e que as atividades das superintendências regionais são apenas de gerenciamento, e não de execução. Então, eu explico aqui que o procedimento de auditoria, exatamente por ter uma demanda externa do Ministério Público relacionada com alguma investigação ou algum procedimento já administrativo aberto, foi constituído um grupo especial de fiscalização por meio de uma portaria do superintendente regional lá em São Paulo. E ele que assinou essa portaria, designando equipes, auditores, para compor e fazer diversas fiscalizações. O superintendente ele tem jurisdição sobre todo o Estado de São Paulo. E o próprio regimento interno da Receita, embora a superintendência tenha essa função precípua de gerenciamento das atividades, ela pode, por exemplo, instituir equipes de fiscalização e determinar a realização de trabalhos extraordinários. Isso estava no regimento da época. Da época estava assim. Então, em perfeita harmonia com os atos da Receita Federal, a fiscalização deflagrada.
E a discussão sobre o local de exercício do auditor fiscal, já que o auditor fiscal não era de Santos, domicílio, poderia ser de qualquer lugar do Brasil, porque o agente fiscal, o auditor fiscal, ele desempenha essas atribuições por força de lei e em qualquer parte do território nacional, desde que formalmente designado. Foi o que ocorreu. Então, não importa onde ele é lotado, onde ele está em exercício. Importa ter um ato designando para que ele desempenhe determinada tarefa em determinado contribuinte. Bom, aqui faço outros comentários para contestar e rebater afirmações ao longo do recurso. A prevenção, né, que existe prevenção, ela até se confunde aqui, porque a delegacia de julgamento ela não é vinculada à superintendência, não há uma relação hierárquica. A delegacia de julgamento é vinculada diretamente ao órgão central. Então, a autoridade que designou o procedimento não é a mesma que julga no âmbito da Receita. E o superintendente, inclusive, teve que autorizar o reexame do período já fiscalizado, porque, como eu disse, o contribuinte tinha sido fiscalizado em relação às suas contas bancárias próprias, foi encerrado e depois, esse mesmo período, ao menos um ano ou dois, não me recordo, porque aqui estamos só em 2006, mas já foi exonerado lá na DRJ uma parte. Ele foi refiscalizado sofreu a fiscalização novamente sobre o mesmo ano calendário. E isto necessitava uma autorização do superintendente por força do regulamento do imposto de renda. E foi também consta dos autos todas essas formalidades. De modo que essa primeira preliminar eu afasto por entender que é improcedente as alegações de não observância dos atos normativos da Receita Federal. Quanto ao cerceamento de defesa, eu explico que o procedimento fiscal, ele é uma fase investigativa, tem um caráter inquisitório, não há ainda litigante nem acusado, há investigado, e somente depois da lavratura do auto que realmente temos as garantias da ampla defesa do processo administrativo. É esse o contexto. Com o início do procedimento fiscal na mãe do recorrente, foi excluída a espontaneidade de todos os envolvidos nas infrações tributárias, independente de intimação. Após investigação e diligência, lavou-se um termo de constatação de intimação, e nesse termo, o contribuinte e a sua mãe, ambos, tiveram ciência de todos os fatos apurados no decorrer da ação fiscal. Isso ainda durante o procedimento. De forma cronológica organizada, tal como a origem do procedimento, intimações, respostas dadas, constatações e conclusões da autoridade fiscal. Na ocasião, mãe e filho foram intimados a comprovar as origens de alguns depósitos, sendo indicados de forma individualizada as datas e valores. Então, tanto a mãe, que era titular, quanto o filho, que foi considerado o verdadeiro a quem verdadeiramente pertencia os depósitos. Os dois foram intimados. No caso, a mãe disse que os valores depositados não tinham relação com o negócio do filho, e o filho disse que as conclusões da fiscalização eram absurdas, exclusivamente com senha perceptória. Como se percebe, regularmente intimado do curso do procedimento fiscal, o contribuinte não invocou falta de acesso ao conjunto probatório em que se apoiavam as informações e conclusões. Pelo contrário, mostrou indiferença, pois tão só criticou os fatos a ele imputados, no caso, em um único parágrafo. No único parágrafo, ele fez uma sucinta resposta. Após a ciência do auto-infração, surge a alegação. Então, depois de cientificado, agora, o contribuinte alega que a fiscalização cessou seu direito por completo, em virtude da negativa de fornecimento de cópias dos elementos de prova indispensáveis para permitir-lhe verificar a licitude do lançamento e a efetiva base de cálculo do imposto exigido.
Efetivamente, durante a ação fiscal, não vislumbra que o contribuinte foi impedido de acessar os documentos para a fiscalização, com prejuízo à sua manifestação. A resposta à autoridade fiscal não deixa dúvidas que ele não tinha a mínima intenção de confrontar extratos com os valores apontados para a fiscalização, revelando que o apelo recursal contém um discurso meramente retórico, que não leva a uma credibilidade. Para fins de defesa, não houve qualquer sonegação de provas, que estão todas disponíveis nos autos. Quanto ao auto de infração, a descrição dos fatos é minuciosa, estruturada e acompanhada dos juramentos legais. No prazo de 30 dias, contado da ciência, destinados à apresentação da contestação, o contribuinte poderia obter vista dos autos ou mesmo extrair cópia integral, termos, requisições, status, etc., estando garantido o conhecimento dos elementos probatórios. A requisição e o atendimento pela instituição financeira com relação às informações pela senhora em relação à movimentação bancária da mãe estão todas documentadas nos autos. Também poderia ter acesso a esse procedimento. Não constitui obstáculo ao direito de defesa o lançamento calcado em documentação bancária relacionada à mãe, à conta bancária da mãe, sobretudo pela natureza da infração que lhe é imputada, ou seja, que os valores creditados na conta lhe pertencem. Como dito, a autoinfração contém pormenorizada descrição, instruído com todos os elementos de prova necessários para a comprovação, destinados à comprovação do ilícito. Quanto aos recursos pertencerem ao recorrente ou não, utilizando-se da conta da sua mãe, é uma matéria a ser avaliada no mérito. Então, no mérito, eu rejeito a todas as preliminares, essencialmente de defesa, por último, e no mérito passo, então, às demais questões. Quanto a erro da determinação do fato gerador, é a súmula CAF 38, que já pacificou o entendimento, que se dá no dia 31 de dezembro, no caso de omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários. Ele tenta questionar a súmula 38, eu digo que isso não é possível. Inclusive que a inobservância da súmula é causa de perda de mandato do conselheiro. Aí entramos para os pontos mais polêmicos. Em primeiro lugar, a titularidade dos depósitos interposta à pessoa. Nesse tópico, então, o recorrente argumenta que a acusação de movimentação bancária pertencente a terceiro, que não o titular da conta, demanda a prova cabal pela administração, porém, o lançamento fiscal está fundamentado, explorado apenas em inferências e indícios, e não em provas, conforme exige a lei. Esse é o argumento, a linha central, né, espinhal dos argumentos. Pois bem, os depósitos bancários pertencem ao titular da conta bancária, salvo prova do uso por conta de terceiros. É a súmula CAF 32, que nós já comentamos diversas vezes, apenas na sessão de hoje. E ela advém da interpretação do parágrafo 5º do artigo 42 da Lei 9.430, com o propósito de evidenciar a interposição de pessoa. A produção probatória não está limitada à existência de prova direta da utilização da conta por terceiro. Com efeito, as provas indiretas igualmente conferem certeza jurídica bastante no tributário. Não há impedimento para a utilização de presunção simples pela autoridade fiscal para criar obrigações, desde que o contraditório para a defesa seja observado. Evidentemente, no contencioso, né? Não na fase inicial, pré-lançamento. No curso do procedimento fiscalizatório, o agente fazendário identificou a presença de fatos conhecidos e decidiu tomá-los, segundo seu convencimento fundamentado, como indícios de existência de fato jurídico tributário relevante, indiretamente conhecido, produzindo o enunciado presuntivo individual e concreto. A partir do raciocínio lógico, deduziu que parte dos valores creditados na conta da progenitora pertencia ao seu filho, ora recorrente, e promoveu o lançamento em nome deste último, na condição de efetivo beneficiário.
As alegações da peça de impugnação foram acolhidas parcialmente pela Código de primeira instância, que decidiu que o acervo probatório trazido aos autos pela autoridade fiscal não era capaz de respaldar a integralidade do lançamento. Qual foi o raciocínio da decisão de piso, hora recorrida? A partir da quantia de R$ 99.498,76, que correspondiam a 20 depósitos realizados na conta bancária da mãe, comprovadamente oriundos de pessoas físicas e jurídicas que mantinham relação comercial com o filho, a partir disso, não era possível inferir com segurança que todos os demais 74 depósitos, que somavam 843 mil, também pertenceriam a ele, ao filho no caso. Esse foi o raciocínio da DRJ. Embora plausível esse raciocínio, que levou à formação da base de cálculo, a DRJ entendeu que afigurava-se temerário estender ao filho a titularidade de todos os créditos bancários, que não tiveram origem comprovada na conta. Desse modo, a decisão de piso manteve apenas aqueles 20 depósitos que totalizam R$ 99.498,76. Essa decisão foi decisão definitiva, não submetida a recurso de ofício. Na minha avaliação, quanto ao saldo remanescente, os indícios colhidos pela fiscalização são dotados de seriedade e convergência, que ainda assim fosse aprobante, sendo hábil para gerar convicção que os recursos financeiros depositados na conta da mãe pertencem ao filho. A movimentação bancária em conta da titularidade, em conta de titularidade do filho, foi alvo de ação fiscal, como eu já abordei. As contas do próprio filho foram alvos em procedimento específico, praticamente simultânea essa fiscalização, tendo como resultado o lançamento pela falta de comprovação da origem dos depósitos. No julgamento desse processo, que está o número transcrito no voto, que foi julgado no CAF, em grau de recurso, o imposto de renda lançado foi integralmente mantido, o seu valor original, exceto o ano de 2005, que foi reconhecida a decadência. Isso em 2013. No presente caso, a fiscalização detalhou uma malha de relacionamento empresarial, inclusive com participação societária do recorrente. Por ocasião do exame das contas bancárias do filho, restaram identificados depósitos dos seus clientes e parceiros por meio de pessoas físicas e jurídicas. Na conta bancária da mãe, também se detectou créditos dessas mesmas pessoas vinculadas à atividade comercial do filho. Essa é uma constatação. Para o lançamento original, referente ao ano de 2006, a quase totalidade dos depósitos bancários, sem identificação da origem, na conta da mãe, estava concentrada no mês de setembro. Quase a totalidade era concentrada no mês de setembro. Com relação ao valor remanescente, os créditos em conta dizem respeito ao lançamento em 2 únicos dias consecutivos. Tais fatos mostram que os depósitos não identificados na conta da mãe, eles escapam ao perfil de movimentação bancária do titular da conta ao longo do calendário, revelando a atipicidade desses créditos. Porém, agindo com falta de transparência, mãe e filho nada esclareceram sobre a natureza dessas operações. Ressaltou a autoridade lançadora que foi constatado, no decorrer dos trabalhos, uma diminuição da movimentação bancária nas contas do filho, de titularidade do filho, aquelas que foram objetos de uma ação fiscal específica, enquanto, no mesmo período, havia aumento de depósito na conta bancária da mãe. No caso, especificamente, ou mais provavelmente, nesse mês de setembro, onde é concentrado a maioria dos depósitos. Incompatível, então, com os rendimentos declarados no ano calendário. Em que pese a investigação e os pedidos de esclarecimento, não se obteve explicação lógica para os depósitos das empresas na conta bancária da mãe, dado que a genitora é aposentada, com idade avançada, e não há indício que mantém vínculo societário ou relação comercial com as pessoas jurídicas ou físicas. É oportuno destacar que o próprio contribuinte faz algumas ponderações no recurso voluntário sobre esse raciocínio do fiscal. E aí apenas estou dizendo que
que aparentemente o próprio as próprias palavras do recurso voluntário, que está assinado por um advogado, elas sugerem, sim, realmente que aqueles valores poderiam ter sido depositados pertencerem ao recorrente exatamente pela relação comercial com as empresas, com os depositantes. E eu só digo aqui que a peça não foi feita por um leigo, foi feita por um advogado que ele tem a preocupação de escrever exatamente para não deixar dúvida no que ele escreve. Por isso, é mais um elemento também esse discurso do contribuinte, no próprio recurso voluntário, por meio dos seus advogados, é substancial para atestar a forte probabilidade dos fatos descritos pela autoridade fiscal no tocante à origem dos depósitos, em conta da mãe, vinculados diretamente que seriam as atividades empresariais do filho e, portanto, a ele pertencentes. Reclama o recorrente que a fiscalização não demonstrou o repasse dos valores depositados na conta da mãe para o filho. É inconcebível, afirma o recurso voluntário, que determinada conta bancária tida como laranja somente recebe depósitos ausente a utilização dos valores pelo seu real beneficiário. No entanto, como bem asseverou a decisão de piso, as circunstâncias apontadas não levam à conclusão pretendida pelo interessado, uma vez que a titular da conta bancária também não utilizou os recursos, que continuaram disponíveis até seu beneficiário decidir exaurir a operação. Para caracterizar a existência da interposta pessoa, não é indispensável, em qualquer caso, a prova do fluxo financeiro entre os recursos. Na presente situação, o vínculo familiar entre mãe e filho e a própria idade avançada da titular da conta deram origem a uma relação de confiança na qual ela, no caso a mãe, não se opõe aos depósitos de recursos financeiros pertencentes ao filho, de modo que o real beneficiário pode esperar o momento apropriado para movimentar e dispor dos valores. Em vista de tudo isso, todos esses argumentos, entendo-se correto o lançamento em nome do recorrente pelo crédito remanescente, depositado na conta de terceiro, que totaliza os depósitos, a importância de R$ 99.498,76. Quanto à multa qualificada, a interposição, a movimentação bancária de recurso em conta bancária de interposta pessoa, ela justifica a qualificação da multa segundo a súmula do CAS 34. Só que é necessário se fixar na motivação da fiscalização, e eu trago a motivação. Ela invocou como fundamento a prática reiterada de omissão, repetida em diferentes meses dos anos 2006 e 2007. Em vista disso, não se sabe o motivo pelo qual a qualificação da multa não está assentada na conduta do contribuinte de movimentar recurso em conta de interposta pessoa, com o fim de ocultar a renda e reduzir o pagamento de tributo, resultando na omissão dolosa de valores. É recomendável cautela à fiscalização quando pretende justificar a qualificação da multa com fundamento na conduta reiterada, sobretudo nas hipóteses de lançamento fiscal com base em presunção de omissão de rendimentos, apoiado está em prova indireta. Então, o fiscal optou por uma justificativa para justificar a aplicação da multa qualificada, e eu ressalto aqui que nessa situação, essa opção que ele fez tem que ter muita cautela, exatamente pelas consequências que pode depois advir. No presente caso, a decisão de primeira instância exonerou em grau definitivo a maior parte do crédito tributário, estando tão somente depósitos bancários em um único mês de setembro de 2006. Então, nesse processo, novamente, restou o valor corresponde a um único mês de setembro, especificamente em 2 dias consecutivos. Além disso, no lançamento relativo às contas bancárias de titularidade do próprio contribuinte, a multa de ofício restou desqualificada, reduzindo ao percentual de 75% por falta de prova do evidente intuito de fraude.
É o processo que eu citei e o acordo também, de 2013. Uma vez delimitada a tese de conduta dolosa e reiterada, ganha relevância o entendimento simulado na súmula 14, que a simples omissão de rendimentos não autoriza a qualificação da multa. Assim, levando em consideração a motivação do lançamento, eu estou afastando a qualificação da penalidade com redução ao percentual, ao patamar básico de 75%. De modo, então, que eu conheço o recurso, rejeito as preliminares e, no mérito, dou parcial provimento para excluir a qualificadora, ou seja, reduzir a multa sobre o imposto remanescente ao patamar básico de 75%. Esse é o voto. Ok, obrigado. Perguntas? Não? Então votamos. Raíde. Acompanho o relator. Acompanho. 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 Eu também, por unanimidade de votos, rejeitar as preliminares no mérito da provimento parcial recurso voluntário para excluir o agravamento da multa de ofício, reduzindo-a para 75%. Eu vou saltar o 89, que parece que é muito complexo. Eu tenho duas prioridades, que é o 90 e o 91, porque tem repetitivo. Rodrigo, 90, então, por favor. 90. Benjamin René. Trata-se de, na origem, uma notificação de lançamento, dedução de dever de pensão e despesas médicas. A notificação, fiscalização com as glosas por falta de atendimento à intimação. Ele alega que não recebeu as intimações, possui os comprovantes, se equivocou na declaração colocando as filhas como alimentandas ao invés da genitora, inclui despesas médicas com outros membros da família. A impugnação foi considerada intempestiva. Apresentou o requerimento contestando a intempestividade. A delegacia procedeu à revisão do lançamento, estabelecendo parte da dedução da despesa médica. Teve um despacho decisório. Uma nova impugnação foi apresentada. O contribuinte alega que possui as filhas como dependentes do plano, que comprova pensão, que é uma pensão resultante de acordo extrajudicial. O lançamento foi julgado procedente. Pode dedução da pensão alimentícia, despesa médica de alimentandas, recurso voluntário, prescrição, que poderia deduzir pensão realizada extrajudicialmente, foi apresentado sentença de acordo judicial firmado dia 12 de 12 de 2013. Recurso é tempestivo, com esse recurso, a delimitação da lide. No ponto A, que pese o recurso voluntário mencionar que o recorrente comprovou o pagamento das despesas do plano de saúde, ele cita no recurso. Esse valor que ele cita foi restabelecido de ofício, lá naquele despacho de revisão. Foram mantidas as glosas das demais despesas do plano de saúde de beneficiários não dependentes de pensão alimentícia. Em relação à pensão alimentícia, ele admite que a época do fato gerador não havia decisão judicial. E fala em pedido de homologação, a sentença homologatória do acordo é datada de 12 de 12 de 2013. Eu não admito, mantém essa glosa por conta da impossibilidade de dedução de pensão sem haver homologação do acordo judicial. Traz uma jurisprudência do STJ. Tenta não, é que ele traz uma jurisprudência do STJ falando sobre a possibilidade de dedução e eu trago outra do STJ considerando que é incabível a dedução, pensando de acordo. Acho que inclusive que ele traz evoluiu a questão e STJ. Despesa médica.
Então, de despesa médica, termo então impugnante, parte dos pagamentos do plano de saúde das filhas a título de pensão. Quanto aos demais beneficiários do plano, informou que incluiu despesas com outros membros da família. Informou que incluiu despesa com outros membros da minha família que não são meus dependentes, porque realmente paguei o plano de saúde deles e porque despesas dessa natureza com eles não foram incluídas em declaração de terceiro, respectiva de mãe. Constatado no despacho, não contestado pelo contribuinte, nenhum dos beneficiários constou como dependente do contribuinte na declaração de ajuste. E aí ele falou que cabível a glose sobre a alegação de presunção de fraude, documento de comprova de despesa médica. Contudo, a manutenção da glose faz necessária pela falta de amparo legal à dedução, não por conta de inobriedade. Ele fala isso, que não houve fraude, mas a manutenção da glose é por conta da falta de amparo legal. Despesa médica do contribuinte seja definidos alimentando. Daí esse decisão judicial. E aí ele fala em prescrição. Em relação aos prazos, já parte em relação com decadência, não se fala em decadência. Quanto à prescrição, os recursos suspendem a exigibilidade do crédito, no CARF 11. Por isso, nega provimento. Perguntas? Cleberson. Acompanha o relator. Raíde. Acompanho. 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 Matheus. Tá. Acompanho. Por unanimidade, votos negar provimento. O outro é repetitivo. E aí tem mais um repetitivo, é do Cleberson, 92. É o item 92. 92. Esse é, presidente, apenas para... foi assim sorteado para mim. Temos o item 92, que é repetitivo, mas temos o mesmo contribuinte, Ah, tá. que não é repetitivo, nos itens 96 e 97. Eles são de outro ano. Mas podemos fazer todos, assim, na leva. Porque a matéria é a mesma. É a mesma, ok. O 92 é 2012, o 96 é 2010, estou falando no calendário, e o 97 é 2011. Então, talvez os repetitivos são 2013, 14. Faz sentido. Mas o assunto é o mesmo. Então, o item 92, que é o recorrente Carlos Antônio Alves da Silva. É o processo final 2014, 11. Ele trata de pensão alimentícia. Eu fiz aqui um relatório... Nesse aqui eu fiz um relatório sem citar páginas, para atender às recomendações. A exigência tributária refere-se à dedução indevida então, de pensão alimentícia judicial não no calendário, considerando a falta de documentação comprobatória. Quais são os argumentos aqui de defesa? Os valores pagos a título de pensão alimentícia efetivamente descontados dos vencimentos pelo empregador em favor dos alimentandos Maria Lúcia e Paulo Henrique estão amparados em acordo judicial homologado. Então, o argumento é que essa dedução estava amparado em acordo judicial homologado. O acordo homologado é hábil e idôneo para produzir os efeitos tributários previstos em lei.
A licitude do pagamento de alimentos pelo recorrente, nos termos das normas de direito de família, permite a sua dedução da base de cálculo do imposto de renda, tal como descrito na súmula 98 do CAF, que no caso ela foi revogada depois, no momento posterior. Então, essa é os argumentos. Então, aqui, qual que é a situação? Há uma sentença homologatória prolatada num processo de 1999, concedendo pensão alimentícia, homologando a pensão alimentícia paga ao cônjuge e ao filho. Por que foi feita essa pensão? Qual o objetivo dela? Eu explico mais adiante. A ação de oferta de alimentos teve como motivação o afastamento temporário do contribuinte da residência do casal por motivos profissionais, devido ao seu trabalho como policial militar lotado em outro município do estado de São Paulo. Os pagamentos mensais foram destinados ao cônjuge e ao filho do casal, e esses pagamentos eram equivalentes a 2/3 dos vencimentos líquidos como integrante da Polícia Militar, descontado na fonte. Esse é o contexto. Então, eu explico aqui no meu voto, fazendo um resumo, que essa obrigação, esse desconto a título de pensão alimentícia, o doutor Pinheiro também já abordou, nós já discutimos alguma coisa, doutor Pinheiro, doutor Matheus, né? Eu desenvolvi a tese aqui, ao menos a explicação, que a pensão alimentícia, que se refere à lei tributária, ela é a obrigação alimentar decorrente do direito de família, que é de cunho obrigacional, e não aos alimentos compreendidos no âmbito do dever familiar, que não se enquadram como pagamentos a título de pensão alimentícia. O dever de mútua assistência entre os cônjuges e de sustento dos filhos decorrentes do poder familiar não se confunde com a obrigação de prestar alimentos prevista em lei, a qual, inclusive, é fixada na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada. No primeiro caso, o dever de assistência à multa entre cônjuges, assim como o dever de sustento aos filhos, ele está previsto numa parte do Código Civil, que eu cito. Já a obrigação alimentar, ela está fundada na lei e resulta do grau de parentesco, avaliada a necessidade do alimentando, e tem uma outra fundamentação. A lei tributária não ignora o direito civil, porém contempla as situações de maneira distinta. As despesas inerentes aos deveres familiares são passíveis de dedução dos rendimentos tributáveis nos limites e condições estipuladas na legislação. A exemplo de dedução de dependente, instrução escolar e dispensa com tratamento de saúde. Em contrapartida, a mesma lei tributária autoriza a dedução integral da pensão alimentícia, desde que o valor esteja vinculado ao dever obrigacional de prestar alimentos. Então, na hipótese dos autos, os valores não se referem à obrigação de prestar alimentos, em face das normas do direito de família, pois não houve a ruptura da célula familiar, permanecendo o casamento, ou mantendo-se o casamento. Cuida-se do dever de sustento do cônjuge e pai, que poderia ser cumprido de diversas formas, sendo que o contribuinte optou pelo desconto dos valores diretamente pela fonte pagadora, a partir do acordo homologado. Aliás, o acordo descrito foi homologado pelo Poder Judiciário, ele mostra claramente a finalidade de repartir a administração do rendimento do casal enquanto perdurar a ausência do marido, ou a ausência no sentido de ele estar distante, né, do domicílio. Na medida em que a petição em juízo anuncia que, cessado, abre aspas, cessado o afastamento do cônjuge, varão do lar do casal, cessa os alimentos, bastando apenas uma comunicação unilateral para a sua exoneração.
A homologação judicial não altera a natureza jurídica dos pagamentos, até porque o Poder Judiciário tão somente verifica se o acordo entre as partes não contém aspectos proibidos ou, quando envolve menor, se não prejudica os interesses deste. Mantida a unidade familiar, os pagamentos estão compreendidos no dever de sustento da família e, portanto, são indedutíveis da base de cálculo dos rendimentos como pensão alimentícia. Essa linha de entendimento, entendo, está alinhada com a Câmara Superior no julgado que eu cito, que eu copio a ementa de Lavra da conselheira Patrícia Silva. Em linha, também porque os casos não é perfeitamente igual, mas mantém uma conexão entre eles. Então, eu estou negando o provimento. Esse é o voto. A ação é de 99, aqui o fato gerador já é de 2012. Isso, exatamente. É uma ação antiga. Talvez, dependendo da idade do... Nem independente mais ele é, né? Assim, já. Independente, ele até já saiu, já retornou, né? Já não é mais... O que devia ser um policial que foi assumir algum cargo de chefia em alguma cidade, né? Um oficial que foi chefiar alguma companhia na cidade, alguma coisa assim, batalhão, conforme for o tamanho. E talvez nem tenha, mas já tenha retornado. Mas, de qualquer maneira, então, esse é o raciocínio. Certo. E se repete nos itens 96 e 97. É a mesma coisa. Tá certo, ok. É a mesma coisa. Então vamos fazer o julgamento em conjunto deles. Ok, Raíssa. Como, Pergunta. Dr. Cleber, como o contribuinte invocou expressamente a súmula 98, seria interessante abrir um parágrafo para demonstrar que não é o caso da súmula. Não? É porque ela está revogada, né? Sim, mas dizer isso. Só dizer que está revogado? Porque ele invoca, tem que dar uma satisfação. Pelo menos eu. Certo. Eu posso dizer que está revogado, né? Porque ele pode embargar. Nem entrar. É bom. Ok, vamos ver. Eu falo então da súmula que está revogada, mas nem entro No mérito, não. No mérito que a súmula não se aplicaria porque não se trata de dizer de família, conforme eu expliquei. Raíssa. Acompanho o relator. Acompanho. Por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário. Então, a gente teve a decisão do 92, o 93, 94, 95 são repetitivos, o 96 e o 97. Vamos parar por aqui hoje. Vou parar a gravação.